É verdade. Capítulo 6, versículo 25 diz: Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e gente de diferentes línguas que moram em toda a terra. A paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente. E o seu reino não se pode destruir. O seu domínio é até ao fim. Ele livra, ele salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Glória a Deus. Amém, irmão? Capítulo 6, versículo 25 de Daniel até o versículo 28. Olha aí. Glória a Deus. Aleluia. Pai Celestial, confirma aí a tua palavra no coração de cada um de nós nesta noite. Nós estamos prontos, meu Pai, para receber a unção da tua palavra, a palavra revelada, não da nossa parte, mas do teu Espírito Santo. Confirma a bênção e a vitória dos de perto e de longe, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. O irmão pode sentar, desocupa a mão e confia em Jesus, que Ele é poderoso para dar vitória, para livrar. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. O irmão sabe que Daniel, ele tinha a janela aberta para o lado do templo e ele estava sempre fazendo suas orações. E Deus viu, como Daniel era uma pessoa dedicada e estava prestes a exaltar Daniel quando os inimigos de Daniel, o invejaram e conseguiram uma lei para destruir a vida de Daniel. Então ali colocaram Daniel naquela situação que não podia mais orar e Daniel foi lançado na cova dos leões. Mas o rei, que naquela noite que ele foi lançado na cova dos leões, ele não jantou, não comeu nada, ficou a noite toda acordado. E de manhã, capítulo 6, versículo 19, no mesmo capítulo que nós lemos, no versículo 19 diz que pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e falando, o rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, te tenha podido livrar dos leões? Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Nesse sentido, os irmãos, vê como que Deus se levantou como advogado na vida de Daniel. Então, irmãos, muitas das vezes aqui na terra nós vemos quantas pessoas fazem laço para tirar até mesmo a vida de um cristão, tirar a vida de um inocente. Mas a Bíblia relata que Nabucodonosor, quando passou pelo processo de estar ali comendo capim no meio do túmulo com os bois, ele ficou o tempo exato do que o profeta tinha dito que ele ia ficar ali naquela prova. E quando o tempo da prova acabou, ele olhou para o céu e ele reconheceu que verdadeiramente Deus tinha domínio na terra e no céu. Então nós aqui na terra nunca podemos esquecer das providências divinas na nossa vida. Eu me lembro que nos anos 90 eu morava de aluguel e a minha família, praticamente todo mundo da minha casa, estava fora da igreja. Meu irmão era pastor e ele disse: olha, eu não tenho como ajudar vocês, mas Deus está querendo um conserto e se você não se consertar, as coisas vão ficar mais estreitas. Então, eu me lembro que ali eu retornei à igreja, minha irmã, minha mãe, e as coisas começaram a melhorar. Nós saímos daquela casa apertada, fomos para uma casa maiorzinha e de lá passamos para a casa própria. Isso em menos de 2 anos, menos de 3 anos de evangelho, nós já estávamos na casa própria. Então, esse é mais um motivo para que o cristão veja, é um ponto de referência para a gente ver, não, verdadeiramente, Deus está no controle da nossa vida. Então, se Deus está nos alimentando, nos dando a veste que nós vamos vestir, se Ele está tomando conta da nossa vida física, na integridade física,
nos dando livramento, como deu a Daniel, como deu a Sadraque, Mesaque e Abednego ali no fogo, como livrou o povo de Israel ali do Egito, como livrou a vida também de Moisés na mão dos egípcios, né? Porque Moisés, desde quando era bebê, ele já poderia ter morrido. E os irmãos veem que o Filho de Deus, quando esteve na terra, que ele ali ainda era um bebê, mas o anjo do Senhor aparecia em sonhos a José e dizia: tira a criança daqui e leva para outra cidade, porque estão querendo tirar a vida dessa criança. Então os irmãos veem que diversas maneiras é como Deus fala na terra e nos dá o livramento, mas é necessário que nós sejamos atentos ao sinal de Deus, né, irmão? Porque se sair da direção de Deus é muito perigoso nós querer fazer a nossa própria vontade na terra. Os irmãos veem que Daniel era um homem de Deus, e ele aqui citou no versículo 22, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocente diante dele. Os irmãos vão ver a história de Daniel nesse capítulo 6, vão saber que Daniel, ele orava, né, constantemente, né, e ali ele deixava a sua janela, né, virada para a banda da igreja, para o lado da igreja, para que ele pudesse estar sempre ali orando. Capítulo 6, versículo 10, achei aqui. Daniel, pois, no mesmo capítulo, versículo 10, Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então, os irmãos vê que o Daniel ele foi colocado na cova porque ele estava ali orando a Deus, porque ele estava prestes a ser exaltado naquele reino, porque o rei ia separar, né, pessoas, né, para estar ali do seu lado, e alguém que procurou tirar a vida de Daniel a tempo, não achava nele defeito algum, e começou a observar e descobriu que ele estava sempre orando, e como o rei servia a outros deuses, eles conseguiram achar esta falha em Daniel e conseguiram fazer o rei assinar aquele decreto de que ele não poderia servir outro Deus naquele reino, e ele continuou orando. Os irmãos veem a confiança de Daniel, né, no Deus que ele serve, que ele servia. E ele continuou orando. No versículo 10 diz que ele continuou orando. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, capítulo 6, versículo 10. E 3 vezes no dia se punha de joelho e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Quer dizer, antes da lei, ele orava 3 vezes ao dia. E a lei foi assinada e ele continuou orando. Mas, quando ele foi lançado na cova do leão, o anjo já estava lá esperando ele, terra, para dar o livramento. Então, quando a Bíblia diz que o Filho de Deus deixou registrado, que quando nós vamos orar, Deus já sabe o que nós vamos pedir. Então, quando o Daniel entrou na cova, o anjo não poderia chegar depois de Daniel, porque diz que quando o povo que era o inimigo de Daniel foi lançado na cova, os leões não deixaram nem chegar no fundo, já estraçalhou tudo ali. Então, quando Daniel chegou naquela cova, o anjo já estava lá. Ou seja, a oração do crente é respondida, né, por Deus, e Deus sabe mesmo onde nós pedir o que nós estamos precisando. Amém, irmão? Vamos glorificar o seu Gaspar no nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, irmãos, nós, na nossa aflição aqui na terra, né, muitas das vezes nós pensamos que Deus não está presente na nossa vida, mas tem uma história que diz que quando aquele homem estava ali sofrendo, ele andou sozinho na beira daquela praia ali, né, pensando o porquê da vida, e ele olhava assim, só via aquelas marcas de pegada, a própria pegada dele no chão, mas Deus falou que estava com ele, né? Mas Deus estava levando ele no colo naquela hora ali, ele não percebeu que aquelas 2 pegadas, na verdade, não era dele, era de Deus que estava carregando ele de terra. Então, nós aqui na terra, nosso corpo físico é fraco, né? A carne é fraca, a Bíblia diz que o espírito está pronto. Irmão, nós podemos ser fracos, mas nosso Deus não é fraco, não é verdade? Então, quando nós decidimos servir esse Deus, nós sabíamos que ia ter vitória. Eu me lembro que nos anos 90,
Eu falei, eu vou para a igreja porque eu não aguento mais sofrer. É só vitória até hoje, Deus tem me dado vitória, graças a Deus. É só não sair da posição. Se nós não sair da posição, irmão, dá tudo certo. Agora, se a gente começar a sair da posição, as coisas começam a dar errado. Não é verdade? Esse dia teve um irmão falando comigo que ele estava fazendo um propósito com Deus de dar o dízimo dos dízimos. Né? Até escutei um testemunho dele na rádio, né? Na rádio 1035, AM 1035, a rádio da igreja. Então os irmãos veem que cada cristão tem o seu propósito com Deus. Esse dia um vaso chegou para mim e falou assim, irmão, Deus vai te dar muitas coisas, mas Ele quer você fazendo um propósito. Então nós, aqui na terra, temos que confiar no Senhor, como diz em Malaquias capítulo 3. Né? Que nós temos que ter confiança no Senhor. E só não recebemos as vitórias da parte do Senhor porque nós não estamos confiando no Deus que nós estamos servindo. Porque se nós formos confiar no Senhor, capítulo 3 de Malaquias, né? Versículo 7. Não devemos roubar o Senhor. Né? Essa passagem todo mundo conhece. Agora, o que vem em seguida diz assim, nem duvidar da sua providência e justiça. Então, essa é uma palavra que está escrita na Bíblia. Né? Não duvidar da sua providência e justiça. Se Daniel duvidasse da providência e justiça de Deus, ele já ia saber que ele ia morrer dentro daquela cova dos leões ali. Então, quando nós temos confiança no Senhor, não importa qual é a prova que nós estamos para passar. Nós vamos de cabeça erguida, a gente passa pela prova que a Bíblia diz que ele não precisa nem se preocupar com o que vai falar, porque quando a gente chega lá, quem vai falar é o Deus que nós servimos no nosso lugar. Amém, irmão? Vamos glorificar o Senhor com as palavras de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia.